Muito bem, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula aqui do terceiro ano da NBAZ. Nessa aula do terceiro ano, vamos só lembrar uma coisinha. Lá no primeiro, nós trabalhamos com criações. No segundo ano, trabalhamos com plantações. Então, nós fizemos o que, professor? Fizemos a parte da pecuária, depois fomos para a parte da agricultura. Aqui no terceiro ano, nós vamos colocar tudo junto, a agropecuária, junto com uma coisinha, com a floresta. Então, esta unidade, a unidade 1 do terceiro ano, vamos falar muito sobre integração, pecuária e lavoura, tá bom? Pecuária, floresta e lavoura. Então, a gente vai fazer essa interação. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado aqui, por todos estarem conosco. E, sempre lembrando para vocês, tá bom? Durante as nossas atividades, durante as nossas aulas, qualquer dúvida é só falar com o professor presencial, ele vai entrar em contato conosco e a gente vai dar esse retorno para vocês, tá bom? Mas, professor, vamos falar sobre o que na aula de hoje? Meu diretor, na tela. Aí, aula 1.1 do terceiro ano. Primeiro, pessoal, nós temos aqui, todo o cronograma que nós vamos falar, tá bom? Da unidade 1. Hoje, olha aqui, vamos aqui por parte. Aqui é todo o assunto da unidade 1. Esta unidade 1, nós vamos falar aqui, sobre sistemas agroflorestais. Meu diretor, para mim, professor, vamos falar sobre... Coloca aqui na tela para nós. Isso, meu diretor, muito obrigado. Pessoal, sistemas agroflorestais. Então, na unidade 1, vamos lembrar aqui sobre, professor, sobre biomas, tá? Vamos falar, essa é a nossa primeira aula da unidade 1. Depois nós vamos falar sobre os biomas da Amazônia. Vamos falar sobre os sistemas agroflorestais, também conhecido como SAFs. Vamos falar sobre as classificações desses sistemas agroflorestais. Vamos falar sobre as classificações com base no arranjo dos componentes. Claro que vamos falar quais são esses componentes, a sua importância. Vamos falar sobre as classificações com base na estrutura desses componentes, planejamento dos SAFs, que é muito importante, local para implantação de um sistema SAF, sistema agroflorestal, modelo desses sistemas agroflorestais e os componentes. Lembrando, SAF são sistemas agroflorestais. Então, esse é todo o assunto que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Mas, professor, na aula de hoje não, perdão. É todo o objeto do conhecimento que vamos falar na unidade 1. Tudo bem? Mas na aula de hoje, nós vamos abordar aqui, bioma. O que são e biomas brasileiros. Professor, qual a importância de estudarmos sobre os biomas? Como no terceiro ano, nós vamos sempre estar falando sobre sistemas agroflorestais, que é a integração, o resgate, de atividades rurais inseridas no contexto florestal. Então, desta forma, nós temos que entender, primeiro, qual é essa estrutura do ambiente onde estamos inseridos. Quem está inserido? Todo pecuarista, todo agricultor, todos os seres, todos os empresários, não é isso? Que fazem parte da agroindústria, da agropecuária, estão inseridos em um contexto ambiental. Nós temos que fazer a linha do tempo, voltar, entender como é que é esse contexto, para saber como fazermos essas adaptações sem agredir esse ambiente. Então, nós vamos entender primeiro o que são esses biomas, tá bom? Na tela, meu diretor. Aí, pessoal, o que são biomas? Esse termo provém do grego bio, significa vida. Ioma
significa aquele grupo de massa. Então, o que é esse grupo de massa? O que entende-se por isso, professor? São todos os componentes que estão inseridos em um contexto biótico e abiótico. Professor, quais são os contextos bióticos e abióticos? Para mim, diretor, sempre lembrando, todo contexto abiótico, pessoal, obrigado. Todo contexto abiótico, ele é constituído por calor, umidade, todas as estruturas do solo, todas as estruturas que formam o clima. Então, todos esses componentes, solo que eu falo é a estrutura físico-química do solo, tirando os micro-organismos, somente a estrutura físico-química, tá? Claro que também quando nós falamos sobre o clima, são todos aqueles contextos de frio, umidade, calor, temperatura. Isso é abiótico. Biótico é todo esse grupo, essa massa que nós estamos falando, de origem animal e vegetal. Então, todos os seres vivos de origem animal, todos os seres vivos de origem vegetal, que fazem parte desse grupo biótico. E quando ocorre essa interação entre essas estruturas abióticas com essa massa biótica, forma então o que a gente chama de bioma, uma interação que apresenta em uma determinada estrutura específica, seja qual for a estratificação aqui, ó, isso aqui é uma estratificação, essa é outra estratificação, essa é outra, uma representação do que é esse bioma. Então, o bioma, ele tem determinadas estruturas específicas que vão apresentar determinadas propriedades. Essas propriedades vão conferir uma função a essa estrutura desse bioma, que é específico, por causa da sua função, por causa das suas interações. Vamos lá, parte a parte, conhecer cada uma delas? Na tela, meu diretor. Uma grande comunidade estável e desenvolvida adapta-se às condições ecológicas de uma certa região e, geralmente, caracterizada por um tipo principal de vegetação. Então, bioma apresenta estas comunidades estáveis que estão desenvolvendo e estão se adaptando. Não confunda bioma com biota. Então vamos aqui, ó. Bioma. Onde? Faz aqui, ó. Apaga tudo. Bioma com biota. Esse último, então, quando a gente fala último, esse último termo refere-se apenas aos seres que vivem em uma determinada região. Então, este último, ele se refere ao quê? Seres que vivem em uma determinada região. E o bioma é um contexto mais amplo. Segundo o IBGE, bioma é um conjunto de... Aqui, vamos lá. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal, constituídos pelo agrupamento de tipos de vegetações contíguos e que podem ser identificados no nível regional, como condições de geologia, clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade da flora e a fauna próprio, uma característica. Para mim, meu diretor, pessoal,
Nesse contexto, quando a gente fala sobre bioma, que é constituído por exemplares de origem vegetal, exemplares de origem animal, respectivamente fauna e flora e fauna, eles estão em constante interação com quem, professor? Olha aqui, ó. Quando a gente fala sobre o meio abiótico, o clima, temperatura, umidade, estrutura físico-química do solo, tanto no ambiente aquático, como ambiente terrestre, somente de contexto químico, sem levar em consideração esses seres vivos. Então, são duas estruturas que estão interagindo. E tem o quê? Próprio, uma estrutura própria, uma condição própria, que vai resultar em processos de formação igual, mas a paisagem totalmente diferente. Essa diferenciação, essa caracterização é específica de cada região aonde está inserida, tá bom? Na tela, meu diretor. Bioma é uma unidade biológica ou espaço geográfico cuja característica específica são o quê, professor? Pelo macroclima, fitofisionomia, solo, altitude, dentro de outros critérios. Então, podemos falar que são tipos de ecossistema. Então, um bioma tem tipos de um ecossistema, habitat ou comunidade biológica com certo nível de homogeneidade. Para a perpetuação da vida nos biomas, é necessário estabelecer políticas públicas ambientais e identificar a oportunidade para conservação, uso sustentável e repartição de benefícios em relação ao quê? A biodiversidade que a constitui. Para mim, meu diretor, pessoal, isso aqui é muito importante. Por quê? Quando a gente conhece a estrutura que constitui um ecossistema e ele apresenta determinados biomas que vão favorecer a continuidade dos benefícios dessa biodiversidade, fica mais claro como realizar determinadas adaptações externas. O que significa isso, professor? Quando você conhece a estrutura de um bioma ou do determinado ecossistema do qual ele faz parte, você consegue inserir exemplares externos. O que são exemplares externos, professor? Vegetais ou animais não pertencentes àquele ambiente. Aí nós estamos falando das cultivares, aí nós estamos falando das criações. Os animais de criações que constituem a pecuária, a bovinocultura, suinocultura, avicultura de corte, avicultura de postura, né? Caprinocultura, todas essas atividades pecuaristas têm animais não pertencentes a essa estrutura desse bioma, desse ecossistema. Então a gente fala criações, que são diferentes de animais silvestres. Então quando você conhece essa estrutura, você consegue inserir esses exemplares externos que precisam de um processo de sistematização para a criação. Isso quando a gente está falando da pecuária, mas quando a gente está falando da agricultura, inserir um ambiente vegetal, exemplares vegetais, que são as cultivares, que não pertencem a essa estrutura. Então nós temos dois exemplos de inserção. Inserção de animais
de atividade pecuarista, inserção de vegetais de atividades de agricultura dentro de um ambiente onde lá existem animais, não posso falar inato, mas são animais silvestres, pertencentes àquele ecossistema. Vegetais também pertencentes a esse ecossistema, a esse bioma. Mas, professor, uma coisa é você inserir seres vivos, animais e vegetais, de atividade pecuarista e inserir vegetais de atividade de agricultura. Mas também nós podemos inserir processo de sistematização. Não inserir animais, não inserir vegetais dentro desse bioma, mas utilizar os vegetais desse bioma de uma forma sistematizada. Os animais desse bioma de uma forma sistematizada. O que isso está querendo dizer? Quando você não insere, você não vai inserir vegetais da agricultura, exemplares, animais da pecuária, mas você vai sistematizar os exemplares da fauna e da flora, também é uma forma de adaptação desse ambiente. Por isso que o texto aqui está muito claro. Conhecer essa estrutura para que você possa formar esse processo de sistematização. Tá bom? Na tela, meu diretor. Nós temos que entender que dentro dessa questão da perpetuação da vida desse bioma, que é constituído por exemplares da fauna e da flora, nós temos estruturas denominadas de um termo hotspot. Professor, vulgarmente, assim, falando rapidamente, hotspot é o quê? Pontos quentes. Mas pontos quentes tem muito significado, vários significados para pontos quentes. Então aqui, ó, o termo hotspot da biodiversidade é definido como uma área de floresta tropical que abrange uma grande concentração de espécies com alto grau de endemismo e que estão sob grande ameaça. Vamos aqui. Hotspots. Vamos aqui, pega isso aqui. Hotspots, o termo de biodiversidade. É um termo, aí a interpretação é biodiversidade. Para mim, meu diretor. Então, olha só, o termo hotspots são pontos quentes. Pontos quentes para a evolução tem um significado. Ó, pontos quentes para a biodiversidade é uma percepção, é um conceito. Pontos quentes, hotspots, biodiversidade. Hotspots para a evolução é outro. Hotspots para a genética é outro. Hotspots para biotecnologia é outro conceito. Então, qual é o conceito de hotspots para biodiversidade? E aí o texto nos traz que é uma localização, é um local, é uma área, uma região dentro de um contexto florestal. Aí florestal, pessoal, não é porque tem árvore, é dentro de um ambiente que não é urbano, tá bom? Aí, porque a gente sabe que estrutura de sítio, coloca aí, ó, sítio é uma coisa, fazenda não é por causa do tamanho, é estrutura. Sítio é uma coisa, fazenda é outra. Tu vai numa... Sítio, fazenda... Chácara, obrigado, meu diretor. Chácara, então tem uma estrutura, uma área. É urbana, mas cada área urbana tem um ambiente, uma contextualização diferenciada. Então,
Dentro dessa área, dessa região, tem pontos quentes em relação ao que é a biodiversidade, que demonstra uma concentração de uma determinada representação de animais ou vegetais que estão com alto grau de endemismo, quer dizer, que aparece somente ali naquela região e que estão expostos, não é que estão sob grande ameaça, é porque eles estão em um local de concentração, eles são endêmicos daquela região. Logo, eles são vulneráveis ao quê, professor? A alterações na região fora, eu ia falar na periferia. O que eu estou querendo dizer? Aumenta a tela aí, meu diretor. Aumenta a tela, por favor. Exemplo, pessoal. Essas áreas florestais aqui, professor. Aqui, ó. Exemplo, essa área. Nessa área, eu tenho uma grande... Nessa área... Bem aqui, ó. Eu tenho uma área específica. Onde eu tenho grande concentração de espécies. Eu não vou falar que espécie é, se é de origem animal ou vegetal. Só que tem um alto grau de endemismo. Mas o que significa essa grande ameaça? É porque na periferia, vamos supor, o perímetro externo, aqui, ó, qualquer alteração aqui, ó, nessa região de verde, eles estão, como é que diz? Pode voltar aqui para mim, meu diretor. Eles estão... Essa região não é dentro. Aqui dentro, alta concentração de espécies de origem animal e vegetal. Mas alterações aqui ao redor dessa região onde está em verde, eles estão... Como é que chama? Vulneráveis, eu ia falar criancinhas. Vulneráveis. Qualquer alteração aqui pode causar uma ameaça na sua sobrevivência. É nesse sentido a palavra hotspots da biodiversidade. Levando em consideração que biodiversidade é uma representação heterogênea entre fauna e flora que estão em processos de desenvolvimento e interação. Tá bom? Vamos aqui seguindo. Então, tipos de biomas brasileiros. Quais são esses tipos, professor? Aumenta a tela, meu diretor. Existem diferentes biomas no Brasil. No mundo, cada um tem uma sua estrutura. Por ser uma região natural que engloba toda a biodiversidade de uma determinada área, que fornece recurso para a população desta região. Os biomas devem ser protegidos, usados de maneira adequada. Olha, isso aqui é muito interessante. Os biomas, eu vou sublinhar tudo isso aqui. Olha que frase interessante. Para mim, meu diretor. Os biomas devem ser protegidos e usados de maneira adequada. Quem são os biomas? Biomas são regiões naturais, lugares, áreas que apresentam biodiversidade. Uma biodiversidade, aí você coloca tanto representantes de origem animal como representantes de origem vegetal, essa biodiversidade.
Então, esses biomas são regiões naturais que têm neles uma interação entre árvores, entre vegetais com animais. Eles interagem. Quando eu falo interação, alguns são dependentes. São animais dependentes dessa estrutura vegetal. E vegetais dependentes desses animais, pois entram em processo de coevolução. Existe isso. E eles fornecem recursos. Para quem? Para a população, porque dentro desse bioma existe também um representante que muitas vezes nós tiramos do contexto, o ser humano. Porque nós falamos muito de exemplares de origem animal e vegetal, mas como se o homem fosse retirado desse ambiente. Então, biomas, que são ambientes, é uma localização, biomas, que apresenta essa região natural, uma biodiversidade animal, vegetal, e tem o homem, e vai fornecer para essa população. Aí fala o quê? Então, esse bioma, ele deve ser protegido. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, tem que ser o que? Usado. Ele tem que se tirar dele, se aproveitar dele de forma ecológica, consciente, os seus recursos naturais. Que aqui está falando que é natural. Então, não é que não podemos usar, é como devemos aprimorar, aperfeiçoar e atender o fluxo da utilização desses recursos naturais que estão no bioma. Ok, aumenta, meu diretor. Então aqui, meus queridos, são esses biomas. Esse bioma aqui, o tio está falando aqui, ó. Esses biomas aqui, que apresentam o que, professor? Regiões naturais que apresentam biodiversidade de origem animal vegetal, que vai fornecer recursos para quem? Para a população que está nesse bioma, o ser humano. E aí nós devemos usar esse bioma. Quais são essas áreas? Está aí, ó. Tem o bioma amazônico. O bioma amazônico. Que tem o que, professor? Ele tem animais, vegetais, vai fornecer recurso. Animais, desculpa, para mim, meu diretor. Além de animais e vegetais, tem recursos minerais. Porque eu esqueci. Aqui dentro dessa biodiversidade, eu falei o quê? Eu falei só da fauna e da flora, que fazem parte da estrutura biótica. E eu não comentei a parte abiótica, que também é biodiversa. Como assim, professor? Os minerais, os recursos minerais da estratificação do solo. Porque nós achamos que o solo, arenoso, argiloso, argilo-arenoso. Não! Tem as rochas. Essas rochas têm contextos de estrutura físico-químicas. Quem tem cobalto, ferro, níquel, minerais riquíssimos que são utilizados para o desenvolvimento na indústria, na cidade, tanto na zona rural como na zona urbana. Então, isso é uma biodiversidade dos fatores bióticos e abióticos. E onde que eles estão, professor? Dentro desses biomas. Que aí nós temos aí, ó, o amazônico, bioma da Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampas e o Pantanal.
Então, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. Nós temos 6 biomas que apresentam estruturas, características, propriedades, funções com objetivos que a gente engloba tudo numa biodiversidade. Biótica é abiótica, animais, vegetais e recurso mineral. E aí a gente fala mineral, mas aí biótico. Abiótico, eu prefiro falar abiótico, por quê? Porque esses recursos naturais não envolvem só os solos, minérios, a água, recursos hídricos também, gases, porque no solo, lá no fundo, lá, tem biogás também. Sim, mas aí já vai para o biótico também. Pronto. Ok. Aumenta a tela, meu diretor. No Brasil, segundo o Ministério do Meio Ambiente, existem 6 biomas, como nós falamos. Quais são as estruturas? Quais são a visão geral deles, professor? Bioma amazônico, maior de todos os biomas brasileiros e engloba a maior bacia hidrográfica do mundo. Olha aí, uma característica, né? É singular. Além de ocupar um grande território, destaca-se pelo número de espécies, equivalendo à metade de todas as espécies do planeta, aproximadamente. Já a Caatinga, rico em biodiversidade e que ocupa cerca de 11% do território nacional, predominantemente na região Nordeste. Sua vegetação é característica como é que é? Sua vegetação é característica, com plantas suculentas e cheias de espinhos. Adaptações ao clima seco da região. Já o Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul e destaca-se por grande endemismo. Olha aí que nós já falamos sobre essa estrutura, que nós já falamos sobre essa propriedade. Hotspots. Hotspots da biodiversidade quando se fala em endemismo. Então, para mim, meu diretor, vocês lembram quando o tio pegou, até desenhei uma área, então, o bioma todo, o cerrado, eu vou voltar. Ó, 1, 2, 3, 4. Ai, não, eu fui para frente, desculpa. Travou. Meu diretor, aumenta aí para mim. Obrigado. Que cerrado. Para mim, volta, meu diretor. Endemismo. Hotspots. Biodiversidade. O cerrado. Toda essa área, ela é considerada um hotspot biodiverso, porque tem uma concentração de representação de exemplares de origem animal e vegetal, minerais, que se ocorrer alterações dessa região periférica que a circunda, vamos dizer assim, pode causar... Não é? Não vamos falar que vai sumir, mas que estão... Como é que fala quando a gente fala com as criancinhas? Estão vulneráveis a alterações. Isso, é isso. Vamos aqui, cadê? Não está funcionando mais isso aqui. Aqui. Ai, calma aí, papapá. Aqui! Então, esse exemplo que eu falei sobre os hotspots da biodiversidade, um
Um bom exemplo é o do Cerrado, bioma do Cerrado. Bioma do Cerrado. Vamos lá, vamos continuar falando então do bioma do Cerrado aqui, ó. Caatinga Cerrado. Então aqui, ó, destaque-se por sua grande propriedade de endemismo, perda rápida da vegetação e que pode fazer com que... Olha aí, ó! Hotspots! Eu nem tinha lido, mas era isso aí. Já expliquei. Aumenta a tela, meu diretor. O Cerrado pode ser comparado às savanas localizadas na África e na Austrália. A principal característica da vegetação dessa região são as árvores com troncos retorcidos, cascas e grossos. Mata Atlântica, constituído por várias formações florestais e de alguns ecossistemas associados. Possui cerca de 20 mil espécies de plantas da Mata Atlântica, muito rica em biodiversidade. Professor, isso é devido à pequena área ocupada em relação aos outros biomas. Pampas. Esse bioma é restrito. This is very important. Restrito ao Rio Grande do Sul, é caracterizada por ser formado por uma vegetação herbácea e arbusta. Professor, como assim? Restrita, pessoal? Porque existem determinadas estruturas que apresentam propriedades, essas propriedades vão conferir determinadas funções de interação em relação... Não, meu diretor, desculpa. Funções de interação em relação aos animais, aos vegetais que estão aqui. Você não encontra esse tipo de estrutura no bioma amazônico, no bioma do Cerrado. Não. É específico do Pampas. Já determinadas estruturas, propriedades e funções de outros biomas, você pode encontrar aqui nele. É por isso que fala que é restrito. Tá? Claro, eu já estou pensando aqui comigo. Se eu estou falando de estrutura biótica, é porque a altitude, longitude, a localização desta área favorece a ela estar em um clima específico, aonde também está muito estratificado as estações do ano. São diferentes em outros biomas. Não há esse tipo de estratificação no clima, devido à geolocalização. Isso tudo está nessa palavra restrito. Aumenta a tela, meu diretor. Isso. E o Pantanal? Menor bioma brasileiro. É o menor, professor. É só a gente voltar aqui rapidinho, ó. Pum! Olha aí, ó. Aqui, ó. Pantanal. Tá, ó. Menor. Bom. Menor bioma brasileiro. É uma das maiores extensões de área úmida em relação a lugares úmidos, em regiões ligadas entre o Cerrado, o Chaco e a Amazônia. Para mim, meu diretor. Meus queridos, com isso a gente finaliza. Eu vou finalizar, na verdade. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui. Vou finalizar com esta imagem. Então, hoje, encerramos a nossa primeira aula 1 com uma pequena introdução sobre os biomas, as suas estruturas, que vão conferi-las propriedades, essas propriedades vão dar funções com determinados objetivos específicos. Sejam todos bem-vindos e aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.